Nesse vídeo, eu vou te explicar como o mapa astral infantil pode te ajudar a entender e a construir uma melhor rotina de sono para a sua criança. Primeira coisa que a gente vai fazer é entender que o sono e a regulação do sono, ela vai acontecendo à medida que a criança vai crescendo. Um bebezinho normalmente tende a acordar à noite pela necessidade de estar perto da mãe, enfim, pela amamentação, né? Então, assim, isso são questões que envolvem também o processo do desenvolvimento. Mas aquele coisa de criança deitar, descansar, é importante a gente entender a quantidade de energia e o que influencia nessa criança. E aqui vamos começar logo com 2 pontos básicos, né? Assim, qual é a ênfase de elemento no mapa da criança? Porque, por exemplo, uma criança que tem ênfase em elemento ar ou fogo tende a ser mais dinâmica. Então, ela vai precisar de mais atividades ao longo do dia para gastar essa energia. Sobretudo as crianças com ênfase em elementos fogo, Áries, Sagitário, Leão, porque essas crianças ela têm uma energia muito grande. Então, por exemplo, é importante que elas estejam em constante atividade física, né? Por exemplo, assim, coisas de criança mesmo, uma aula de natação, um esporte que seja da preferência dela, e espaço para poder brincar. Eu sei que hoje em dia cada um tem sua realidade, muitas vezes as crianças ficam no apartamento ou na escola o dia todo, mas quanto mais espaço ela conseguir ter ao ar livre para poder brincar e usar a criatividade dela, melhor vai ser o sono dela, porque ela vai conseguir gastar a energia durante o dia. Ah, isso é básico para todas as crianças. Sim, isso é básico para todas as crianças. Mas essas crianças que têm muita ênfase em fogo, elas tendem a ter mais energia do que as outras crianças. E aí, tanto as de fogo quanto as de ar, porque assim, as de ar também são dinâmicas e elas têm, digamos assim, uma necessidade de estímulos mentais, intelectuais também ao longo do dia. Elas são muito curiosas, então elas gostam de forçar tudo. Então, assim, é importante também que tenha uma rotina de sono quando vai chegando o final do dia, você possa baixar o nível de estímulos dessas crianças, né? Por exemplo, de preferência, não dar tela à noite, né? Nenhum tipo de tela quando você for propor uma brincadeira ou um jogo, algo mais tranquilo, que tenha menos informações e que ela possa fazer sentada, né, levando em consideração que ela gastou a energia dela ao longo do dia. E, assim, uma leitura, né, assim, para ajudar, inclusive, a estimular o foco. Então, assim, essas coisas vão ajudar a diminuir o ritmo da criança e a criança poder ter uma melhor noite de sono. Assim, as crianças com ênfase em água e terra, elas tendem a ser mais tranquilas. Então, assim, é uma criança que precisa de atividade física, que precisa de brincar, sim, mas elas tendem a ser mais tranquilas. A natureza delas, elas têm, digamos assim, como se fosse menos necessidade de energia do que essas outras crianças de fogo e ar. Mas as crianças do signo de água e de terra, elas são mais apegadas, então o desafio para elas podem ser dormir em quartos separados. Se você tem uma criança de água ou de terra que já tem esse hábito, ótimo, então estimule cada um no seu canto, e enfim, que ela possa se sentir acolhida, um ritual de leitura, de trocas antes de dormir, e que depois cada um vai para o seu quarto. Se a sua criança ainda dorme com você, então você pode fazer essa passagem aos poucos, sobretudo, por exemplo, colocando mais vida no quarto da criança. O que eu chamo de mais vida? Por exemplo, as últimas atividades do dia, se for fazer um jogo que possa ser no quarto da criança, uma leitura no quarto da criança, para que ela possa começar a sentir aquele quarto como dela. A criança de água e de terra, ela tem muito forte essa necessidade de pertencimento e de conexão. Então, na medida que ela vai se pertencendo e se conectando com esse quarto, então, assim, é mais fácil aquele ambiente se tornar o ambiente seguro dela e ela conseguir fazer essa passagem, tá? Lembrando que nada acontece do dia para a noite, é tudo um processo das crianças. E outro ponto importantíssimo que eu queria chamar a atenção é para a gente olhar as condições de Mercúrio. Porque quando a gente tem um Mercúrio muito tensionado, sobretudo Mercúrio tensionado com Urano, o que é que o Mercúrio tensionado? Quadratura ou oposição. Mas no caso de Urano, também trígonos e sextos também fazem, e conjunção também fazem esse efeito. A mente da criança tende a ser muito acelerada. Inclusive, é uma criança que tende a desenvolver em algum momento uma ansiedade. Não necessariamente ansiedade enquanto doença, enquanto um ato prejudicial para ela, perdão. Mas assim, a ansiedade
da angústia, né, da dificuldade de espera, enfim, de ter uma energia muito intensa. Então é importante a gente ficar atento, inclusive para ajudar a estimular o foco. Essas crianças podem perder o foco com facilidade, mas elas têm uma dificuldade muito grande de desligar. Criança, adulto, se torna um adulto também com dificuldade de desligar. Então, assim, inclusive insônia pode ser um efeito na vida adulta dessas crianças, dessa pessoa que tem um mercúrio muito tensionado. Então, o que é importante? Para essas crianças, a gente precisa de um olhar especial, sim. Se você consegue desenvolver, que a criança consiga até ao longo da semana dela exercícios tipo yoga, que eu gosto muito, meditação, é excelente. Ah, uma criança de 5 anos vai sentar e vai meditar? Não necessariamente. Uma boa técnica que consegue trabalhar com criança vai ajudar a ter os estímulos. Mas é sempre importante a gente entender que o que a gente faz na infância não é só para a infância, mas é para um aprendizado de vida toda. Então, assim, se isso se torna um hábito da criança, então ela tem mais instrumentos para se acalmar quando ela estiver mais ansiosa, mais ligada. Essas crianças são fundamentais, de fato, você ter menos ruído. Aí é importante diminuir tudo, menos ruído, sem telas à noite, de preferência sons e vozes mais baixas, até a forma de falar, se conseguir diminuir o ritmo da forma de falar, se vocês conseguirem ter uma dinâmica em que possa diminuir também, inclusive, as luzes da casa, para ir criando um ambiente mais de harmonização. Inclusive, assim, cheiros, né, que você possa perceber que a criança possa se acalmar, enfim, né, lavanda, camomila, tende a ter um efeito calmante. Mas é importante criar um ritual, e esse ritual precisa ser seguido sempre para essa criança, para que ela possa conseguir começar a desligar, se acalmar. E assim, durante o dia, ter um momento da atividade, né, que ela precisa, atividade física, atividade mental que ela precise, para que à noite ela consiga diminuir essa energia. Então, essa energia ela precisa ser diminuída mais gradativamente, mais gradualmente. Então, assim, é essencial, tá, para esses tipos de criança. Então, ficar muito atento. Então, recapitulando, para a gente entender muito bem o sono da criança e como ajudar. Entender o elemento predominante, tá? Isso já vai dar grandes dicas de como a gente pode lidar com a rotina do sono e olhar Mercúrio do mapa da criança. Mercúrio é a mente. Então, se a criança tem uma mente muito acelerada, ela tem mais dificuldade de desligar. Então, é importante a gente olhar isso, porque esse desligar a mente é o que faz a criança relaxar, ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha esclarecido, que possa ajudar. Então, assim, corre para olhar o mapa astral da criança de vocês, para vocês entenderem um pouco mais, para poder ajudar no dia a dia. E me deixa aqui nos comentários o que vocês gostariam de ver mais sobre vídeos, porque meu objetivo aqui é mostrar como o mapa astral infantil é um instrumento de educação e conexão, mas um instrumento que a gente pode usar no dia a dia para entender como educar e como conduzir o crescimento e o desenvolvimento dessa criança.